Boa noite, eu sou o João Augusto e essa é a minha apresentação do projeto da disciplina. No caso, eu vou começar fazendo uma breve explicação sobre o meu código, os passos a passo, e depois eu vou fazer uma demonstração rápida para mostrar como ele está funcionando. Bem, no caso, eu decidi fazer um corretor automático de gabarito de prova, que hoje em dia é usado, eu acho que em basicamente todo concurso. E eu escolhi esse tema porque ele basicamente só usa o que está disponível no OpenCV e o que foi visto na disciplina. Bem, já de início do projeto, um negócio que a gente tem que ficar muito atento é quanto ao tipo de folha que vai estar o gabarito. No caso, como ela é montada mesmo fisicamente. Porque como a gente vai extrair as informações daqui de dentro, caso tenha alguma ambiguidade aqui ou esteja uma informação muito próxima à outra, vai ser muito difícil depois de conseguir passar um filtro ou fazer uma modificação nela para conseguir a informação certa. No caso, o projeto se inicia com a imagem original. No caso, eu montei esse gabarito mesmo. A gente passa por um tom de cinza, só para garantir que não tem nenhuma outra cor RGB que possa interferir no negócio, deixando o negócio pesado. E depois eu utilizei aqui um filtro de Canyon, que já estava disponível no próprio OpenCV. No caso aqui, eu passei esse filtro só para ver como fica as marcações no caso do aluno nas questões, para ver se é legível. No caso aqui embaixo, coloquei outro gabarito que eu tentei usar, que ele não deu muito certo, porque quando você pinta as bolinhas aqui, ele acabava meio que juntando com as outras e ficava uma coisa meio confusa. Então essa foi descartado. E bem, dessa imagem ali de cima, a gente já parte para achar os contornos da imagem. No caso, existe uma função pronta também no OpenCV, que é o Find Contours, e no caso ele pega essa imagem aqui de cima e ele tenta achar essas regiões de transição aqui. No caso, ele dá esse monte de ponto aqui. Aqui nesses pontinhos tem mais matrizes, que para o nosso projeto não vai ser muito útil, porque isso aqui na real está representando essa imagem aqui. A gente pega contorno além das regiões de interesse, que é esse retângulo maior e esse menor das notas, a gente acaba também pegando um pouco a questão das letras aqui, da própria borda da página, enfim. Então, para contornar isso aqui, depois que a gente achou esses contornos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar apenas os retângulos e guardar eles numa variável. No caso aqui, eu usei essa função, que ela basicamente compara todos esses pontos aqui e vê qual deles são arestas, qual deles realmente se cruza e tem uma intersecção. No caso, as retas que seguem esse padrão, elas são retângulos. E desses retângulos a gente pode tirar outra informação, que no caso está escondida aqui, que eu coloquei para essa outra função, que é a posição exata da quina dessas arestas. No caso, essa posição, essas quatro aqui. Essa informação vai ser muito importante para depois quando a gente fizer um processo de transformada, que vem logo a seguir. Bem, no caso, o processo aqui está, no caso, os pontos que eu falei, no caso as quinas que estão aqui, que ele passa por um processo meio complicadinho aqui, que eu não vou acabar pela explicação. E logo em seguida a gente tem que pegar essa imagem aqui e a gente tem que trabalhar ela para poder segmentar ela em vários pedaços que a gente possa, enfim, tirar alguma informação útil dela. Como ela está aqui meio em perspectiva, não é uma coisa muito fácil de fazer, não vai ser muito útil. Parece que a gente tem que tirar ela daqui e meio tentar deixar ela plana. E o OpenCV tem uma função já para isso, que no caso é a Get Perspective Transform, que ela é uma transformação linear basicamente dessa imagem aqui, que está entre esses pontos aqui, e leva para outra dimensão. No caso, como está aqui, ela é uma matriz, só para deixar mais claro isso. E o resultado dessa transformação são essas duas imagens aqui, no qual a gente pega a parte das questões do gabarito, das alternativas que são selecionadas, e outra parte da nota. Bem, tendo essas duas regiões formadas, a gente pode agora tentar identificar quais são os pontos selecionados dessa imagem pelo aluno.
No caso, para isso a gente vai pegar primeiro essa informação aqui e vai passar em um threshold. E o threshold vai pegar toda a imagem e deixar em pixels pretos e brancos. Nesse caso aqui eu usei o threshold inverso, que ela deixa o contrário, os brancos em pretos e os pretos em brancos. Isso aqui é muito importante porque aqui fica bem mais claro aonde exatamente o aluno selecionou as alternativas. E que no caso aqui em cima está bem claro assim, qual que ele selecionou, mas aqui para baixo pode ficar um tanto quanto confuso. Enfim, tendo isso aqui, a gente já pode começar o processo para criar regiões, ou seja, começar a segmentar cada quadradinho desse aqui, que essa informação a gente vai poder individualizar ela, e depois dela a gente vai poder tirar mais informação nela e comparar com as outras no caso. Para fazer isso a gente vai ter que segmentar essa região aqui, que isso aqui é basicamente uma matriz, e é bem fácil, a gente só precisa dividir pela altura e largura, 2 vezes, que a gente vai achar exatamente os pixels da matriz que ficam nessa região aqui. Fazendo isso, no caso a gente tem essa funçãozinha aqui, e esse aqui é o resultado. No caso aqui temos a questão A, 4B e 1E. E bem, e tendo isso aqui a gente sabe exatamente qual informação está em cada bolinha das questões, ou seja, se o aluno é sanduela ou não. E qual é o próximo passo? O próximo passo é em saber se essa é a questão certa ou não. E para isso a gente vai usar uma ideia de densidade de pixel. No caso, essa ideia vai ser a gente calcular quantos de pixels a gente tem aqui pintados e quantos não estão. No caso, quanto maior a densidade desse valor que vai sair, vai confirmar para a gente que sim, o aluno acabou pintando exatamente aquela bolinha naquela região. Tem mais um código. E essa matriz aqui é muito interessante, porque ela traz exatamente isso que eu acabei de falar. No caso, a gente pode pegar aqui, por exemplo, essa bolinha aqui, que no caso é a questão 4, é a questão 3 e a letra E. A gente vem aqui na matriz, a gente vem exatamente na questão 4, e a gente vai lá na opção E aqui. E a gente percebe que essa que está pintada ela equivale a 2007, que é o maior valor da linha inteira. E isso também vale para as outras linhas, se a gente pegar aqui. A gente pode pegar esse valor aqui, por exemplo, que está bem apagado, que ela é a 10987, que ela é basicamente a 7, ela se encontra aqui. E mesmo aqui ela estando bem mal pintada, a gente mal consegue ver, através dessa matriz aqui, a gente vê que o computador conseguiu ver que o aluno ele realmente selecionou essa opção aqui. Enfim, tendo isso aqui em mente, a gente pode, eu acabei ordenando isso aqui. Eu fiz uma outra matriz aqui, que ela no caso relaciona a posição das colunas com a equação, e no caso o número aqui equivalente a qual alternativa que você selecionar. No caso aqui a 0 é A, a 2 é a C, a 4 é a E e assim por diante. Bem, prosseguindo. Agora do cálculo de nota, a gente vai voltar de novo com essa ideia aqui dessa matriz e utilizar lá em cima, que eu acabei não mostrando, a opção do gabarito da prova em si, que no caso é dessa forma aqui, igual ao feito lá embaixo. Tendo essas duas informações aqui, a gente pode rapidamente calcular a nota do aluno fazendo uma regra que a cada item certo ele vai somando mais um e a cada errado não soma nada. Enfim, agora a próxima etapa aqui é basicamente pegar esses resultados aqui, individualizar e mostrar os erros e os acertos. No caso, para as bolinhas certas eu coloquei em verde, para as erradas acabei colocando vermelho. Aqui eu vou passar rapidamente. E esse aqui acabou sendo o resultado. No caso, onde está certo fica verdinho, onde está errado vermelhinho, e onde está errado e a resposta certa é o roxinho. Bem, tendo isso aqui está naquela versão plana que eu já disse antes, e é interessante a gente passar para a versão original dela. No caso, a gente vai fazer o caminho de volta. E para isso, basicamente, a gente fazer a função wrap ao contrário. Que ela é basicamente vista aqui, que no caso a gente só pega a matriz e inverte ela. A gente está fazendo uma transformação inversa de volta.
E fazendo isso e recalculando as notas finais, o resultado a gente pode se obter aqui no final, como está vindo mostrado aqui. No caso aqui eu tenho a sequência do que foi feito, tipo passo a passo para ficar bem mais legível. E aqui na última linha está a imagem dos resultados como se fosse a imagem original. Se vocês compararem aqui, elas são a mesma coisa. Bem, agora eu vou partir para a parte para mostrar como o algoritmo funciona. No caso aqui eu fiz duas opções. Essa aqui funciona com um arquivo direto, sem a cama, bate foto, bota aqui. No caso, se tiver uma foto escaneada, ela funciona melhor aqui. E aqui é em relação à webcam. No caso aqui eu vou rodar ela e já mostrar para vocês. É exatamente o mesmo código esse aqui, só para deixar mais claro. Só muda as entradas da webcam aqui, que tem que ter umas coisas diferentes. Enfim, e aqui a gente pode ver aqui a gente pode ver no caso a pontuação da pessoa. Vou deixar aqui no cantinho. Aqui no cantinho, acho que tá bom. E aqui eu tenho a versão do gabarito maior. No caso aqui vocês podem ver ou não. Enfim. E aqui está todos os passo a passo de todas as etapas que a gente passou. No caso aqui a gente tem um tipo de folha com alguma resposta. E no caso eu posso vir aqui e basicamente mudar ela. E ela prontamente já dá o outro resultado. Fazendo de novo. Aqui, como a gente pode ver, é o gabarito que eu cliquei em cima. Se vocês forem comparar, a gente vai acabar vendo que é exatamente a mesma coisa. E esse programa tem algumas limitações, no caso. Acho que aqui ficou bem claro. Primeiro é em questão a como ele é sensível à qualidade da câmera. No caso, eu estava usando uma webcam um pouquinho pior antes. E ela basicamente não consegue fazer esse efeito, ela fica sempre perdendo sinal. E outra coisa é que qualquer sombra que entra aqui por cima, ele já começa a ter um certo nível de erro. Isso porque a gente está meio que modificando os contornos que essa imagem vê. É uma implementação que eu podia fazer, eu não fiz por questão de tempo mesmo. É que eu podia colocar aqui um identificador de nomes, uma inteligência artificial, enfim. E acho que é essa a apresentação. Eu espero que tenha ficado o mais claro possível. Obrigado.